Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 9. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Abra a palavra do Senhor no capítulo 9 do livro de Deuteronômio. Nós estaremos fazendo a leitura dos primeiros 5 versículos para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, está escrito assim, irmãos: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão, para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu. Cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Povo grande e alto. Filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. É fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim, os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa de minha justiça é o que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Soberano e eterno Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças pelo privilégio que temos na noite de hoje, Senhor, de podermos ler um texto tão glorioso da tua maravilhosa palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite, continue a auxiliar o teu Filho que haverá de ministrar a tua palavra aos nossos ouvidos. E que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para receber, para guardar e, sobretudo, para praticar a tua palavra para a glória do teu nome. Nos auxilia, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Podeis tomar assento, por favor, né? Queria que a igreja continuasse com o texto aberto. Amém. Em nome de Jesus. Texto esse bem curto, né? Porém, tem verdades eternas a nós aprendermos sobre ela. Amém? Queridos, o texto que acabamos de fazer a leitura, ela retrata, de fato, como vocês bem sabem, o compêndio dos 5 livros primários da Bíblia, aquilo que nós nomenclaturamos de Pentateuco, não é isso? Que tem com Moisés como seu autor. E o Pentateuco tem a ideia primária da ideia de repetição da lei, ou segunda lei, é isso? E o texto em voga, de fato, ela traz a evidência, um momento de divisor de águas para Israel. Israel, outrora, havia saído do Egito, como vocês bem sabem, peregrina décadas e décadas no deserto,
E aí chega um momento decisivo na vida de Israel, é que eles têm que passar o Jordão e de fato adentrar na terra prometida. Eu fico pensando em nossas vidas, as nossas vidas é feito de ciclo, de momento, de solteiro para casado, de jovem para velhice, e assim vai. E são momentos decisivos na vida da gente. Momentos de decisões são momentos cruciais. E é sobre esses momentos que eu quero trazer à tona com vocês o que Deus traz a Israel, o que Deus traz ao meu e teu coração nesta noite. Eu queria conduzir você a partir dessa frase que diz: não ao orgulho, e sim à graça divina. Vamos lá? Não ao orgulho, e sim à graça divina. Lembre-se que ambos são totalmente antagônicos. Você não pode ser recebedor da graça sendo orgulhoso, porque se choca. Amém? E é justamente dois pontos que a gente tem que trabalhar em nossas vidas. É justamente a entender que somos frutos dessa graça de A a Z. O fato de você estar sentado, o fato de eu ser salvo, o fato de eu ser crente, o fato de eu ser pastor, o fato de eu ter tomado café hoje, simplesmente foi a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Essa graça, ela não fala meramente simplesmente da salvação, que é a graça de todas as graças, porém, todo fato na vida do crente é a graça. Eu fico pensando como a gente se diz assim: olha, eu não mereço estar sofrendo tanto. Mas quando a gente vai ver, rapaz, não entendeu ainda o que é a graça. Eu não mereço porque eu fiz tal perda, meu amado. Tudo que nós recebemos já é uma bondade infinita de Deus sobre as nossas vidas. E aí Deus traz à tona essas verdades para Israel. E aí eu queria que nós estivéssemos pensando, quando ele diz assim: olha, vão passar o Jordão. Vamos lá, o verso 1. Escuta, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão. E como eu disse, Deus não me chamou simplesmente para sair do Egito. Diga: Deus não me chamou simplesmente para sair do Egito e ficar estagnado no deserto. Ele me chamou o quê? Para passar o Jordão e adentrar na terra da promessa, na terra de Canaã. E aí eu quero dizer aqui a vocês que nós, cada um da gente, tem justamente esse processo, desse Egito figurado, desse processo que Deus trabalha em mim e você no deserto, para me moldar, para quebrar, para você ofuscar toda a raiz de orgulho, e que de fato se evidencie unicamente essa bondade, essa provisão, essa graça misericordiosa de Deus sobre as nossas vidas. E aí a gente vai ver Deus dizendo a Israel: olha, agora chega a hora de vocês passarem ao Jordão. E vocês saibam que para passar o Jordão são poucos. Diga: para passar o Jordão são poucos. Muitos são os que saem do Egito, mas os que chegam a passar o Jordão são poucos. Daquela multidão de mais de 600 homens, foram homens e mulheres, crianças e mulheres, melhor dizendo, só 2 adentraram. Você sabia disso? Caleb e Josué. Sabe por quê? Porque eles não se apegaram no orgulho. Eles não disseram: nós somos bons por chegarmos aqui. Não. Eles se apegaram uma coisa, na promessa que Deus havia feito para eles. E eu não me canso de dizer que a gente tem que se apegar na promessa, não na vaidade da gente, não na vanglória da gente, não no orgulho da gente, não no pulso que a gente pensa que é forte, não, mas unicamente enveredarmos em sabermos que devemos nos apegar àquilo que Ele nos prometeu como um ato de sua graça e misericórdia. Diga comigo: vão passar o Jordão, ou de fato passaremos o Jordão. Que Deus de fato nos dê a graça suficiente, não só para sairmos do Egito, não só simplesmente para peregrinarmos no deserto, mas não basta simplesmente sair do Egito. Não basta simplesmente sair do Egito, mas tem que sair do Egito, passar o deserto, mas também adentrar a terra da promessa. Eu disse a vocês e reitero por N vezes:
A frase mais marcante nos 4 anos do seminário em Campinas foi essa, do professor Williams. Um presbiteriano que ensinou a gente ética cristã, diz: não importa, não é o que é largar bem, o importante é chegar bem. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Vamos passar mesmo o Jordão? Ou vamos ficar no deserto? Não é algo crucial, Jorge, pensar nisso. Quantos de fato saíram do deserto? Aliás, do Egito. Peregrinaram o deserto. Porém, não adentraram. Não conseguiram ver a reta final. Porque não entenderam o que é a graça. Não entenderam que até quem fez ele adentrar aquele Jordão não foi sua mão, não foi sua força, não foi os seus recursos humanos. Porque no deserto, meu amado, é a prova crucial que o recurso humano se esvai. É no deserto que a gente vê o Deus da criação. Mas não só o Deus da criação, mas o Deus da provisão no deserto. E talvez vocês estejam no estágio não de passar o Jordão, mas ainda está no estágio em quê? No deserto. Mas é no deserto que Deus está te moldando. É no deserto que Deus está fazendo esvaziar o seu ego, o meu orgulho, para que eu, num ato da graça, um dia passe o Jordão e adentre aquilo que Ele um dia prometeu para mim e para ti. Não simplesmente uma terra prometida que emana leite e mel nessa terra, mas os portais eternos, onde os portais se abrirão e o crente redimido pelo sangue de Cristo adentrará na glória eterna. Amém, amados? Além dessa verdade, o passar o Jordão, eu queria ver com vocês que é unicamente Deus quem nos faz vencer os gigantes. Acompanhe comigo o verso 1 e 2, diz assim, olha: escuta, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores, mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até o céu. Um grande povo alto, filho dos Anaquins, vocês conhecem, de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir? Os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? A origem dos gigantes. E diz que Israel era o quê? Israel era pequeno frente aos gigantes. Quer ser grande diante de Deus? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tem que ser pequeno. Tem que reconhecer a sua pequenez. E aí a gente só pode vencer o gigante como Davi venceu. Davi compreendeu quem era o gigante, mas compreendeu quem mandava no gigante. Ele diz: quem é você para enfrentar, para debochar do Deus dos céus? Você pode vir o quê? Com espada, com vara-paus, com todo equipamento bélico, mas eu vou a você com o quê? Com o nome da teologia. Em nome de quê? Da sociologia. Em nome da psicologia, da ciência. Não, em nome do Senhor. E aí você vê que a narrativa deixa bem claro o quê? Eram cidades o quê? Maiores, mais fortes, muralhas que, como diz de forma figurada, chegava até as extremidades do céu, ou seja, muralhas intransponíveis. E quantas das vezes eu e você está diante de muralhas? Sim ou não? Estamos diante de gigantes, sim ou não? Gigante da enfermidade, gigante de uma crise existencial, gigante de uma crise conjugal. Cada um da gente, não tem um aqui sentado, ou eu que me incluso entre vocês aqui, que não tenha gigante para enfrentar. Que não tem muralhas para ser transponível. Porém, a gente tem que entender, meus queridos, que a gente por nós mesmos não temos força. É isso que Deus está dizendo a Israel.
Vocês vão adentrar, sim, em Canaã. Vocês vão passar o Jordão, sim. Mas não foi a mão de vocês, foi a graça de Deus. Por isso não se envaideça. Você não se envaideça com o que Deus está colocando. Não se envaideça com anel de formatura, com anel de casamento, com qualquer evidência que Deus está trazendo você à tona. Cuidado no orgulho. Eu não sei se é mais perigoso você ficar no deserto ou você ter de fato a possibilidade de ser fisgado quando galgar um lugar à sombra. Você já observou quantas pessoas esquecem de onde vieram? Pessoas simples, humildes, modestas, mas quando chega lá em cima, esquece. O pai, a mãe, os irmãos, o amigo de infância. Eu lhe conheço. Jobson, quem é Jobson? Não estou sabendo quem é Jobson. A vaidade, o orgulho. E Deus não deixa o orgulhoso por muito tempo. Se você, meu amado, quer chegar lá, não é simplesmente entender que deve chegar lá, mas tem com o intuito de permanecer lá. E para permanecer, não pode dar vazão à vaidade. Amém? É isso que Deus está dizendo ao povo. E é isso que Deus está dizendo a gente hoje. Amém? Onde ele diz o quê? Vocês vão enfrentar gigantes. Mas vão vencer os gigantes. Porque eu vou dar vitória diante dos gigantes. Sabe quem é que vai fazer você vencer esse gigante? Não é o seu braço forte. Não são as suas estratégias. Não é as estratégias humanas suas que você já traçou. Não, é Deus quem fará. E fará de forma miraculosa. Já observou quando a gente pensa que a coisa está perdida, Deus aparece? Já observou quando a gente pensa que está tudo perdido, ele sai, eu chego para mudar a situação. Porque Deus, ele é um Deus que gosta de intervir diante da história, para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele é Senhor, para mostrar que eu e você, de fato não é nada diante da sua grandeza. Amém, meus queridos? E aí onde ele diz assim, que verdadeiramente nós possamos perceber que tem os gigantes. Quando ele diz, olha, quem pode resistir os filhos de Anak? E aí eu queria trazer à tona um exemplo do indivíduo que venceu, além de Davi, como eu já disse, mas eu quero trazer a figura de Caleb, que tinha os gigantes. Mas ele, ao ver o gigante, o que é que disse os demais? Nós somos o quê? Diante dos gigantes? Gafanhotos. Somos pequenos. E quantas das vezes nós somos presos por um pensamento medíocre, sabia disso? A gente diz, eu sou pequeno, e de fato somos pequenos, mas há um diferencial, diga eu sou pequeno. Vamos lá, eu sou pequeno, mas compreendo que tem um Deus infinitamente grande. Entender que é pequeno é uma coisa, o problema justamente é que muitos entendem que é pequeno e fica nessa pequenez, e morre na pequenez e morre no deserto. Já o homem que tem promessa de Deus é diferente. Acompanhe comigo o que diz aqui Josué capítulo de número 14, vamos lá? Josué capítulo 14, verso 12. Olha um homem que tinha uma visão de Deus, um homem que sabia o que era enfrentar gigantes. Ele diz, ó, dai-me agora este monte. Ele pediu o que a Moisés? O monte. Ele não pediu um vale. Ele não pediu um ambiente fácil de ser escalado, mas ele pediu o quê? Um monte. E lá nos montes tem o quê? Tem os gigantes. Tem gente que só gosta de coisa fácil, né? Senhor, me dê uma bênção. Mas me dê a água, mas a água já filtrada. Deus quer que você vai buscar na cacimba. Ou por sinal, até cavar a cacimba, a fonte. Não, eu quero a água já mineral, eu quero já indaiar da boa. Deus muitas vezes quer que façamos como fez Caleb. Ó, dai-me o quê? O monte. De que o Senhor o quê? Falou naquele dia. Deus tem falado? Sim ou não? Deus tem prometido a você promessa, mas antes da promessa eles têm um monte. Antes da promessa tem um gigante. E as pessoas querem galgar da promessa, mas antes da promessa tem os montes, tem o deserto, tem os enfrentamentos para nos moldar e entender que não somos, mas é Deus em nossas vidas. Amém? E aí ele deixa bem claro,
Olha, aquilo que o Senhor falou naquele dia, em que você ouviu ele dizendo isso a Moisés, para que lá estava o quê? Os anaquins, moradores de cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Diga, como ele mesmo prometeu. Quem é que prometeu? Deus. Não importa o gigante, importa o que Deus prometeu. Isso é entender graça. Graça não é viver uma falsa humildade. Eu sou pequeno demais. Tem aqueles de crente, né? Eu sou o menor da casa do meu pai, Deus não vai me usar. Não, Deus te utiliza. De vaso rachado, mais vaso que entende que precisa ser quebrado na mão do oleiro e ser cheio. Tem pessoas que é extremo. Enquanto outros são vaidosos demais. É uma vaidade exacerbada para, como é que diz? Para um falso humildade e outro para um orgulho. Ambos estão fora do querer de Deus. O que é que Deus quer que você faça? Que você se envaideça? Não. Que você entenda que você não é. Diga, eu não sou. Mas entendo. Creio num Deus que me prometeu. E se Deus prometeu, está prometido. Se Deus falou, está falado. E o que Deus diz, está dito, porque Deus é Senhor. Eu vejo muitos hereges por aí dizendo, Deus prometeu, mas depende do homem. Deus prometeu, mas não sei o quê. O anjo veio entregar a bênção a Alexandre, depois Alexandre estava falando do conceito. Aí Deus tirou. Eu quero dizer uma coisa a você, se Deus prometeu, está prometido. Aí eu não estava no querer de Deus, Deus se move os céus, move a terra, me endireita e faz o projeto dele se cumprir na íntegra. É isso que a gente tem que compreender. Caleb tinha essa percepção, tinha a percepção do gigante, dos montes, dos desertos, mas ele era apegado a uma coisa, como eu sempre digo aqui a vocês, a promessa de Deus. E quem se apega à promessa, está se apegando à graça de Deus, porque ele entende que ele não é capaz de cumprir, mas entende que o Senhor já cumpriu por ele num ato de bondade. Amém? A gente pode ver essa mesma verdade sendo reiterada no capítulo 15, o verso 14. Acompanhe comigo, por favor. E diz assim, olha, Caleb. Vamos juntos? Capítulo 14. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Ainã, Talmai, gerados de Anak. Caleb fez o quê? Venceu as 3 gerações de gigantes. Porque Caleb se apegou em quê? Na sua força? Não. Mas Caleb se apegou em quê? Na promessa. Caleb entendeu, como eu disse, que tinha gigante, que tinha monte, que tinha deserto. Mas tinha o quê? Promessa. Diga, tem monte. Vamos lá, tem monte, tem deserto, tem gigante. Os 3, agora só um, tem promessa de Deus. Se tem promessa, tem vitória. Se tem promessa, tem a realização da íntegra. Portanto, nós estamos mais propensos a acreditar naquilo que nos cerca ou naquilo que Deus nos prometeu. E aí eu convido você a acreditar naquilo que Deus te prometeu mediante a santa e gloriosa palavra. Amém, amados? Vamos voltar ao texto. Voltando assim ao texto básico. É no capítulo 3, acompanhe comigo, por favor, o capítulo 3 de Deuteronômio, capítulo 9, verso 3, melhor dizendo. Vamos juntos? Amém? Saiba que hoje o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de você. Diga, Deus vai o quê? Adiante. Isso mostra, meu amado, acontecerá como o Senhor prometeu. Escute bem, onde ele diz assim, o Senhor vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim, vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer. Como o Senhor prometeu a vocês. Repita comigo. Como o Senhor prometeu a vocês. Como é que vai se realizar? Porque vai se realizar porque Deus prometeu. E promessa de Deus é realidade.
A promessa é atrelado ao futuro, como vocês bem sabem. Porém, promessa de Deus e realização é a mesma coisa. Portanto, tudo vai acontecer porque Deus prometeu. Amém? Isso vai redundar no triunfo, na conquista, porque havia uma promessa. Quer ver essa verdade, de fato, ser reiterada? Veja o verso 9. Vamos lá, o verso 9, o que é que nos diz? Amém? Aliás, o verso 5, melhor dizendo. Onde diz assim, olha, não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração. Diga, não é por causa da minha própria justiça, nem por causa do que? Da retidão do meu coração. Não é isso? Que entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor seu Deus os expulsará diante de vocês por causa da maldade deles e também para confirmar a palavra que o Senhor seu Deus jurou a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Perceba comigo, por que eles iriam conquistar a terra prometida? Era porque eles eram bons? Era porque eles eram justos? Era porque eles tinham retidão de coração? E aí eu fico pensando uma coisa, irmã Nalva. Aqui narra-se a história de alguém que teve uma promessa no Egito e que vai adentrar na terra prometida. E adentraram. Os que estão. Agora eu pensando nós vamos adentrar nas mansões celestiais por justiça própria, por bondade? Não. Simplesmente pela graça e misericórdia do Senhor. Onde ele diz assim, olha, não por causa da justiça de vocês, ó, justiça própria. É aí o ato de justificação, é o ato de Deus nos tornar, Cristo nos tornar justo diante de Deus. Não é justiça própria, não é a bondade do homem, mas a graça de Deus. Onde ele diz assim, olha, não por causa da justiça, nem o quê? Da retidão do coração de vocês. Mas lá na frente encerra, a palavra veio ao Senhor nosso Deus, que jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe por que haveria de cumprir? Haveria de adentrar, de passar o Jordão, de entrar na terra prometida, simplesmente por uma coisa. Havia uma promessa. Essa promessa foi feita a quem? Abraão. E você pode dizer, pastor, o que é que tem a ver eu com Abraão? Essa mesma promessa que foi feita a Abraão, ela se estendeu a mim, a você, por um ato de misericórdia na obra perfeita de Cristo. Quer ver uma prova disso? Veja comigo Gênesis capítulo 12. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, lhe darei esta terra à sua descendência. Lhe darei. Pronto. Deus disse que ia dar. E simplesmente deu. Deus disse que ia dar salvação e simplesmente deu. Simplesmente Deus tinha o deserto, tinha o empecilho, tinha as adversidades, mas o que Deus disse está dito. Portanto, meu amado, se apegue não à sua justiça própria, não se apegue à sua vaidade, não se apegue ao seu orgulho, mas se apegue à graça de Cristo. Isso é evangelho. Eu acho tão interessante que a gente encontra o poder da graça de Gênesis a Apocalipse. Alguém que só quer pregar a graça, jovens, no Novo Testamento, eu vejo aqui puramente a graça. Onde ele diz assim, olha, não por causa da justiça, nem da bondade, da retidão do coração de vocês, mas por uma promessa, Abraão, Isaque e Jacó. E essa promessa, ela se estendeu a mim, ao Cristo vir morrer na cruz por mim e por ti. Portanto, não há espaço para dar vazão ao orgulho, mas entender que simplesmente é a graça divina de Deus em mim e em ti. Amém, meu amado? Por fim, vamos lá o verso 4. Não fiquem pensando. Olha como é profundo isso daqui, olha. Não fiquem pensando por causa da justiça de vocês que o Senhor nos trouxe a essa terra para nos tornarmos possuir
ou nos tornarmos posse dela. Onde ele diz, ó, não, nem pense nisso. Não bote nem na mente de vocês. E quantas vezes a gente pensa que é forte? Não é isso? A gente não é, mas a gente pensa. A gente é injusto, mas pensa sermos justos. Aí ele diz, ó, nem pense, nem fique pensando por causa da justiça. Não fique pensando, mas é por causa da justiça do Senhor que nos trouxe essa terra para que tomamos posse dela. Ou seja, eu quero aqui evidenciar a vocês que não cabe nem a você pensar que é forte, que é bonito, que é robusto, que é saradão, que é isso, que é aquilo, que é digno. Não, nem pense. Porque eu digo aqui a você, todos os pecados da gente, ele nasce justamente onde? No pensar. Quantas vezes eu não pequei nada, porque eu não fiz nada? Mas quantas vezes nós pecamos em pensar e continuar alimentando o pensamento? E o problema não é pensar errado. O problema é o quê? É persistir no pensamento errado. E esse pensamento errado vai resultar na prática errada lá na frente. E aí eu vou ser redundante numa vez se eu disse e volto a dizer. Esteja pensando no que você está pensando. O que é que você está pensando? Tem gente que só pensa coisa ruim. E quer uma vida boa. Quando vai estudar saúde mental, a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente como está nutrido o meu pensamento. Pensamento acelerado, pensamento de desgraça, só vendo coisa ruim. E aí o que é que o texto diz? Não fique o que pensando que é por causa da justiça própria. Mas entenda, compreenda que é um ato da bondade de Deus. Você quer ver essa verdade ser evidenciada? Deuteronômio capítulo 8, olha o que é que diz aqui, olha, só virar a página, capítulo 8, verso 17 e 18. Vamos lá, caminhando para o final. Portanto, não pensem que a minha força e o poder do seu braço que conseguiu essas riquezas. Vamos lá? Não pensem, ó, mais uma vez, o verbo pensar aqui, né? Ó, não pensem. A minha força, o Senhor está dizendo para Israel, e o meu poder, o meu braço que conseguiu essas coisas. Mas veja onde ele diz assim, olha, ao contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento que prometeu, mais uma vez traz a evidência, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Mais uma vez traz à tona a promessa. E a promessa é a base justamente dessa infinita graça. Por fim, só como título de reflexão e de aplicação, eu encerro pensando no Salmo 115, verso 1. Diga comigo, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Novamente, não a nós, Senhor, mas o teu nome, glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Isso é entender que não há espaço para orgulho diante da compreensão e da prática clara de vivermos uma vida sob a tutela da graça de Deus. Não eu, mas Cristo em mim, por mim. João Batista foi claro, importa que ele cresça. Que ele cresça. Vamos lá? Que ele cresça. E só ele cresça. E à medida que ele está crescendo, o que é que acontece? Eu estou o quê? Diminuindo, desaparecendo. Amém? Vamos juntos.